tem melhor coisa que você estar na casa de Deus. Eu sentei lá atrás, fiquei ali no cantinho. Às vezes é gostoso fazer isso, né? Você sentir aquele momento, aquela atmosfera. E aí depois eu levantei. Aí senti o desejo de ficar ali na portaria. E eu vi nessas pessoas uma certa alegria, euforia, mas eu vi como é vazio a alegria daquelas pessoas. Aí depois eu entrei e sentei ali atrás do Alexandre e eu vi como é genuína, como é verdadeira a nossa alegria. Queridos, por mais que eu seja pastor, né, e já tenha caminhado algum tempo conhecendo esse Cristo que eu sigo e sou apaixonado por Ele, eu sempre me surpreendo com Deus. Na semana passada Deus falou conosco sobre a verdadeira paz. Eu provei da verdadeira paz agora. Essa paz, ela é surpreendente. Muitas pessoas hoje estão querendo de alguma forma ter paz e buscando até de certa forma a paz. O time que ganhou, legal, na próxima semana pode perder. Alguma coisa que você tenha ou você possua, você pode amanhã não ter mais. Mas a verdadeira paz que Jesus pode nos dar, irmãos, é a paz de espírito, é a tranquilidade. É você estar sentado aqui com a sua família. E eu digo assim, quando eu vejo assim a Marina e a Estezinha ali, eu falo assim, poxa, por que eu não nasci na igreja? Por que eu não cresci dentro de uma igreja no colinho da minha mamãe? A minha mãe é uma mulher de Deus hoje, uma pessoa maravilhosa, não tenho o que questionar. Mas eu já dormi muito no colo da minha mãe na Feira dos Paraíbas, lá em São Cristóvão, ouvindo muita música. Aquelas músicas que você possa imaginar, elas estão na minha mente ali, ó, memorizada, porque eu passei minha infância toda escutando aquilo, no pagode. Mas eu fico feliz de saber, né, que existe uma pessoa, um público, um grupo, uma família que valoriza esse momento aqui. Então você está no melhor lugar para você estar nesse momento. Aproveite o máximo. Esse momento é um momento de muita alegria, um momento de milagres. Se você veio aqui na igreja em busca desse milagre, eu creio em nome de Jesus e falo isso com toda certeza, você já está recebendo a tua bênção, porque aqui é um local especial, irmãos. Aqui é um local especial. Não é porque a igreja que o pastor Márcio é o pastor, a Mananciais, não. Porque aqui é a casa de Deus. Aqui é um local onde o seu nome ele é invocado. E aqui é um local de milagres. Então, se nós terminássemos a celebração agora, você pode ter certeza que você já foi abençoado. Mas Deus quer deixar uma mensagem para você. Você quer receber? Diga um amém. Amém? Então vamos abrir então nossas Bíblias. 1 Samuel capítulo 16, do versículo 1 ao 12. O Senhor disse a Samuel: até quando você, Samuel, irá se entristecer por causa de Saul? Eu já rejeitei o rei, ele não é mais de Israel. Então vá, encha um chifre com óleo e vá a Belém. Eu enviarei você à casa de Jessé. Escolhi um dos seus filhos para fazê-lo rei. Samuel, porém, disse ao Senhor: como poderia ir, Senhor? Saul saberá disto e me matará. E o Senhor disse a Samuel: leve um novilho com você e diga que foi sacrificar ao Senhor. Convide Jessé para o sacrifício e eu lhe mostrarei o que fazer. Você irá ungir para mim aquele que eu indicar. Samuel fez o que o Senhor disse. Quando chegou a Belém, as autoridades foram encontrar-se com ele tremendo de medo e perguntaram: vens em paz, Samuel? E respondeu Samuel: sim, venho em paz. Vim sacrificar ao Senhor. Consagre-se e venham ao sacrifício comigo. Então ele consagrou Jessé e os seus filhos e os convidou para o sacrifício. Quando chegaram, Samuel viu a Eliabe e pensou: com certeza, este é o que o Senhor quer ungir. E o Senhor, contudo, disse a Samuel: não considere sua aparência nem a altura, pois eu rejeitei.
O Senhor não vê como um homem. O homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Então Jessé chamou Abinadab e o levou a Samuel. Ele, porém, disse: o Senhor também não escolheu este. Em seguida, Jessé levou Samar. E Samuel, mais uma vez, disse: não, também não foi este que o Senhor escolheu. Jessé levou a Samuel 7 de seus filhos. Mas Samuel lhe disse: o Senhor não escolheu nenhum desses. Então perguntou Samuel a Jessé: estes são todos os filhos que você tem? Jessé respondeu: ainda tenho o caçula, mas o caçula, ele está cuidando das ovelhas. Samuel disse: traga-o aqui, não nos assentaremos para comer, enquanto ele não chegar. Jessé mandou chamar, e ele veio. Ele era ruivo, de belos olhos, de boa aparência. Então o Senhor disse a Samuel: é este? Levanta-se e unja-o. Samuel apanhou o chifre cheio de óleo e o ungiu na presença dos seus irmãos. E a partir daquele dia, o Espírito do Senhor apoderou-se de Davi, e Samuel voltou para Ramá. Amém? Glória a Deus. Tema da mensagem de hoje: Deus usa pessoas comuns. Esse texto, ele é marcante. Eu particularmente gosto muito dele, porque ele traz muitos elementos que podem testificar, que podem trazer como exemplos muito daquilo que Deus espera de cada um de nós e como Ele trabalha. Muitas lições a gente pode tirar desse texto, muitas histórias também a gente pode se ver dentro dessa história. E esse texto, ele marcou muito a minha vida, o meu ministério, porque foi esse texto que Deus usou para me chamar para o ministério. E eu queria falar hoje sobre algumas verdades dentro desta palavra, mas eu queria começar nessa mensagem dizendo a frase aqui de um missionário muito famoso, um missionário muito conhecido, principalmente pelos nossos adolescentes e crianças, um missionário chamado Hudson Taylor. Alguém já ouviu falar nesse missionário? Hudson Taylor. Esse missionário foi um missionário britânico que evangelizou a China, que transformou a China no final do século XIX, início do século XX, um período de muitas transformações, de muita evangelização. No tempo em que ele foi missionário na China, que foi 51 anos, Hudson Taylor, ele marcou a sua geração e marcou aquela nação. É claro que hoje o cenário é bem diferente, mas os frutos que foram produzidos através das sementes lançadas no projeto missionário desse missionário lá na Ásia, até hoje, são sementes que têm germinado e multiplicado, mesmo com toda a perseguição do cristianismo naquela nação atualmente. E ele disse uma frase aqui, e essa frase está nas suas memórias, tá? Em livros biográficos que falam sobre o missionário Hudson Taylor. Ele disse o seguinte: todos os gigantes de Deus foram homens fracos, que fizeram grandes coisas, que fizeram a diferença no seu tempo, porque simplesmente confiaram que Deus estava com eles. E essa mensagem dessa biografia de Hudson Taylor é a frase que eu queria começar a mensagem desta noite, com a primeira parte dessa mensagem que ele deixou. Todos os gigantes de Deus foram homens fracos. Queridos, a palavra que o Senhor colocou no nosso coração nesta noite foi para falar para você que está aqui, quem está nos assistindo também, que Deus, ele também usa pessoas comuns para realizar a obra dele. Se vocês perceberam, nas últimas semanas nós falamos muito sobre compromisso e falamos sobre a paz. E aí nós aprendemos um pouquinho que a paz que o Senhor tem a nos oferecer não é a paz como o mundo oferece. É uma paz diferenciada, é uma paz que traz crescimento interior, que traz para a gente consolo, porque o agente direto dessa paz é o Espírito Santo. É Ele que testifica essa paz na vida dos salvos. E é isso que o Senhor quer para cada um de nós que estamos aqui e para aqueles que estão nos ouvindo e nos assistindo também. Mas eu queria destacar coisas importantes dentro desse texto. Nós vimos agora, a partir dessa leitura, que foi o momento em que Deus
ele separa um novo monarca para Israel. E não sei se vocês perceberam, quando Samuel recebe a ordem de Deus para ir até Belém, para a casa de Jessé, para escolher um dos seus filhos, que seria o novo rei de Israel, quando Samuel chega para os líderes lá em Belém, a Bíblia deixa bem claro que eles tremeram, eles sentiram medo. Será por quê? Samuel nada mais, nada menos que era um profeta, mas ele não era apenas um profeta, ele também era um juiz. Ele não era somente um juiz, mas também ele era um sacerdote, e nas suas atribuições esse homem era autoridade. Eu ouso até dizer que ele era mais autoridade na terra naquela época do que pelo próprio Saul, porque Saul era um homem que foi colocado ali, segundo o meu entendimento, porque o povo clamava o monarca, todo mundo tinha reis, Israel não tinha, e aí, pelo clamor popular, se constituiu o rei sobre Israel. Mas Samuel nunca deixou de ser aquele enviado por Deus, aquele porta-voz de Deus, aquele profeta, juiz e sacerdote. E quando ele chega lá em Belém, o povo treme na base e pergunta: Samuel, você vem na paz? E Samuel, de uma voz serena: eu acredito, sim, eu vim na paz. E aí eles recebem Samuel ali. E uma coisa que me chama a atenção, e vai nos chamar a atenção a partir de agora, é que uma figura de tanta autoridade, de tanto prestígio, quando chega a uma cidade e adentra uma casa, é comum toda a família se preparar. Por quê? Porque ele é um homem importante. E você percebe que existem alguns elementos importantes que marcam esse texto, é que todos os filhos, entre aspas, de Jessé estavam nesse banquete, mas o único que não é chamado, o menor e mais insignificante, o menininho, aquele garoto, ele não estava presente. E aí Samuel, ao olhar para aqueles filhos, ele vê um mais forte, bonito, com mais perfil do que o outro, com mais cara de rei. E o Senhor fala ao coração de Samuel: olha, o homem, ele vê apenas o exterior, mas eu conheço o coração. E o Senhor manda chamar aquele que não estava lá, aquele que não tinha sido convidado, aquele que não tinha cara de rei, aquele que não tinha um valor no meio daqueles que estavam ali. Deus mandou chamar o menor daquela casa. E aí nós vamos olhar aqui algumas coisas interessantes, queridos, que ao olhar para o texto, a gente começa a perceber no versículo 7 do capítulo 16, e eu queria repetir esse versículo. Ele diz assim, ó: o Senhor contudo disse a Samuel: não considere a sua aparência nem a sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como um homem, o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Quando nós olhamos para esse texto, eu vejo uma verdade aqui nessa palavra, e essa verdade eu coloquei como um tópico da minha mensagem. O menor na ótica de Deus sempre será diferente do menor da ótica humana. Talvez você que esteja aqui, talvez que você que esteja assistindo, não se considere uma pessoa capaz, nem para ser um cristão, nem para andar na presença de Deus. Talvez você não se sinta digno de você carregar nenhuma Bíblia, e nem tampouco ler a palavra. Eu já vivi situações na minha vida em que eu não me achava capaz disso. Eu não me achava digno. E o Senhor, Ele fala ao teu coração através da palavra dEle. Por mais que o homem veja apenas o exterior e veja as suas características naturais, o Senhor, Ele conhece o nosso interior, Ele conhece a nossa história. O Senhor, Ele vê sempre numa ótica diferente, num ponto de vista diferente do que o homem. Eu vou linkar essa passagem e a narrativa desse texto aqui, ao esboço da minha mensagem, à história da minha própria vida. Eu conheci o Evangelho com 12 anos de idade. Eu era um menino muito tímido, eu tinha vergonha de falar em público. Só para você ter ideia, eu estudei praticamente um ano inteiro, e você, educadora, sabe disso. Imagina uma criança que não abre a boca nem para repetir o que a professora fala lá na frente. E várias vezes minha mãe foi convidada a ir ao colégio porque pensavam que eu tinha algum problema. Mas graças a Deus, assim, eu sempre tirava umas notinhas legais, mas eu não interagia.
eu era introspectivo, ela reservado. E aquilo dali era a minha proteção, era a minha forma de me esconder diante do meu medo, da minha timidez. Porque eu tinha medo de errar, eu tinha medo de não ser aceito pelo grupo. E durante muito tempo eu fui uma criança reservada no canto. E eu lembro que quando eu entreguei a minha vida para Jesus, foi o primeiro grande passo de coragem que eu dei na minha história. Era um culto missionário e de repente eu vi um monte de meninos em minha volta, e quando eu vi, eu estava lá na frente. Quando eu olhei, eu falei assim: legal, o escoteiro está comigo. Mas quando eu olhei, depois descobri que não era escoteiro, Wallace, eram embaixadores do rei. Os meninos todos uniformizados. E eu lembro que aqueles meninos me pegaram. Quando eu olhei assim, levantei a minha mão no lugar, mas não fui na frente. Os meninos me envolveram, me levantaram, e depois eu estava lá na frente com eles junto comigo. E eu aprendi a verdadeira forma como Deus ele age na nossa vida. Deus ele não olha quem nós somos exteriormente, Ele conhece o nosso coração. E Deus sabia que dentro do meu coração tinha alguma coisa especial. E Deus ele me escolheu não pelo que eu poderia oferecer, mas pelo que o meu coração ele poderia dar. E interessante que Deus ele age dessa forma e sempre agiu. Quer ver um exemplo? Porque o Senhor não escolheu os filhos mais preparados fisicamente da casa de Jessé? Porque o Senhor escolheu um menininho que estava lá no campo apacentando rebanhos? Queridos, conforme a palavra nos mostrou, o Senhor ele olha o coração. E esse jovem menino, ele foi chamado de homem segundo o coração de Deus. Sabe por que segundo o coração de Deus? Porque ele tinha um coração ensinável. Deus ungiu uma criança para preparar ela para ser um grande rei. Deus olhou para um coração de um pastor e falou assim: ele cuida das ovelhas, ele apacenta o rebanho, ele protege ela na chuva e no calor escaldante, ele trata as feridas, ele espanta com a sua funda os coiotes, os lobos, as feras, para não devorar as ovelhas. Esse é o menino que eu quero escolher, porque eu preciso de um guerreiro, eu preciso de um pastor, eu preciso de alguém que cuide e que viva no meio do meu povo e que faça o meu povo seguir adiante. Deus escolheu o rei perfeito para Israel, e esse rei era um pastor de ovelhas. Talvez se nós fôssemos olhar nos dias atuais, talvez essa escolha não teria sido a escolha que você possivelmente pudesse fazer, se fosse dado a você o direito, a autoridade de escolher um rei. Você escolheria alguém de uma linhagem de nobres, ou alguém que tenha feito grandes feitos, ou com um corpo físico invejável? Nunca você iria chamar um menino pequeno, magrelo, franzino, de cabelos ruivos, com aquele olhar infantil, mas o Senhor escolheu esta criança para ser o rei de Israel. E a palavra de Deus diz que quando Samuel ungiu, o Espírito de Deus tomou posse daquele menino. E aí que eu queria começar a falar sobre uma outra coisa importante que eu vi nesse texto. O menor é aquele que sempre será esquecido pelos homens, mas ele sempre será lembrado por Deus. Isso é uma coisa de Deus, irmãos. Você pode ser menosprezado, você pode não ser valorizado, os homens podem não dar nada por você, mas Deus nunca te esquece. É uma característica que faz de pessoas comuns pessoas usadas por Deus. Eu lembro que quando eu era adolescente na igreja, eu conheci uma senhora lá, ela já partiu, já está na eternidade. Ela não sabia ler nem escrever, mas aquela mulher dava gosto de ficar do lado dela, de ouvir as palavras que ela liberava, de ouvir as orações dela. Trazia paz, trazia alegria para a gente, mas ela não sabia ler a Bíblia. Eu lembro que quando nós íamos para os cultos nos lares, ela sempre trazia uma palavra, e eu levava ela em casa, que ela usava uma bengalinha, então sempre acompanhava ela. Aí ela falava assim: filho, você vai ler para mim, eu vou pregar, tá bom? Eu falei: tudo bem, eu vou ler. Eu li o texto e ela pregava o texto. Irmãos, olha, eu não sei o que acontecia, mas aquela mulher, quando começava a pregar, ela não falava mais errado. Ela fazia, hoje eu entendo, ela fazia uma boa exegese do texto. Ela lia ela não contava história fora do contexto, ela contava a história do texto.
ela pregava, ela dividia os tópicos, ela falava sobre... Eu ficava olhando assim, gente, se pudesse gravar naquela época, poderíamos tirar grandes mensagens daquela irmã. Irmã Lourdes, uma irmã que foi realmente uma diaconisa, uma irmã que foi realmente um divisor de águas na minha adolescência, porque eu olhei para a vida daquela irmã e descobri o quanto Deus era maravilhoso e usava, Deus usa até hoje pessoas comuns para fazer a sua obra. A mensagem de hoje, queridos, é para quem ainda não acredita que pode ser uma pessoa usada por Deus, para quem não crê que pode ser um cristão como nós somos e como já vivemos e já experimentamos. Talvez você tenha dificuldade de tomar essas decisões porque você acha que não vai conseguir deixar de tomar a tua cerveja, deixar de fumar o teu cigarro, deixar de viver a vida que você vive. Eu quero dizer para você que venha como você está. O Senhor, Ele vai preparar você, Ele vai te dar todas as condições de você ser uma pessoa dentro dos padrões dEle. A igreja, o evangelho não é prisão, não é religião. É algo que Deus nos dá como privilégio para viver. E aqui nós temos esse exemplo na nossa igreja. Nós temos pessoas que se libertaram dos julgos, dos vícios, das drogas, estão aqui conosco hoje. E são pessoas que naturalmente se apaixonaram por Cristo e se desiludiram, vamos dizer assim, né? Se frustraram com essas vidas, com esse estilo de vida sem sentido e abandonaram naturalmente, porque foram cheias do Espírito Santo de Deus. E o Senhor, irmãos, Ele testifica isso na nossa vida. O que está faltando para você hoje ser uma dessas pessoas comuns que Deus quer usar poderosamente? Tem um outro princípio nesse texto que eu encontrei, e a gente pode evidenciar claramente que o menor é aquele que as suas qualidades sempre serão diferentes e evidentes. O menor sempre terá qualidades que o Senhor, através dessas qualidades, fará você diferente. Lembra que a gente tem falado aqui na igreja? O Senhor te chamou para fazer a diferença, que o Senhor te chamou não para ser mais um, para ser diferente. Queridos, Deus nos chamou para fazer a diferença da forma como nós somos. Não existe aquele cara e jeito de crente, ou cara e jeito de pastor, ou cara e jeito de mulher de oração, ou cara e jeito de líder. Deus quer fazer nas suas coisas, nas suas características diferentes, Ele quer fazer a diferença. Eu fico vendo a história do rei Davi, né? E aí você lembra também daquela historinha em que ele derrotou o grande gigante Golias. Lembra da história, né? Há vários dias os filisteus estavam blasfemando contra o Deus de Israel. E dá para a gente imaginar aquele cenário, em um desfiladeiro, o exército dos filisteus zombando do Deus de Israel. E no outro lado do desfiladeiro, o exército de Israel com o rei Saul pensando o que ia fazer. Ninguém descia, por quê? Porque lá embaixo estava quem? O campeão dos filisteus, o grande gigante Golias. E a gente sabe, né, irmãos, para a gente derrotar gigante tem que ser gigante, não é verdade? Não tinha gigante em Israel, ninguém podia encarar e desafiar o gigante Golias. A espada do cara era surreal, partia uma pessoa só com um golpe. Ninguém podia ir contra o gigante Golias. Só que isso, irmãos, é o nosso raciocínio, é a nossa mente de adulto. O adulto, ele trabalha de forma lógica, pela nossa experiência de vida e por aquilo que nós já adquirimos ao decorrer do tempo, a gente tem a capacidade de medir, de fazer cálculos, de avaliar graus, né, vamos dizer assim, de risco diante de investidas. A gente pensa até muito. Dizem até que quando nós ficamos mais velhos, a gente fica menos proativo, a gente fica mais naquele módulo avaliar, né? A gente fica muito pensando se vai ou não vai. A gente fica mais travado, não pela saúde, pelo porte físico, mas a mente fica meio que travada. Então é muito comum a pessoa, quanto mais velha vai ficando, ela perde muito daquela capacidade de ousar, ela fica mais na zona de conforto. Então, na cabeça do rei Saul e dos soldados de Israel, eles estavam mais ou menos nessa realidade, olhando, e o cara é grande, e ele blasfemando. Só que no meio desse grupo saiu um garoto, e esse garoto era Davi, e ele sai naquele jeito meio espoleta de menino. Olha só, vai deixar esse cara aí ficar falando mal do nosso Deus? E aí ele convence, né, de uma forma assim muito, muito louca, né,
ao ponto de Saul, assim, ó, bota esses negócios aí. Ele não conseguia nem vestir as armaduras de soldado, e ele foi apenas com a tiradeira dele lá, com a fundadeira, algumas pedrinhas, e desafiar o grande gigante. Quando nós olhamos para o texto, o menor é aquele que o Senhor usa as qualidades dele, vai ser sempre diferente e evidente. Deus estava precisando de um menino, na sua pureza, mas com um coração de gigante, para desafiar aquele incircunciso lá, aquele blasfemador, aquele filho lá da perdição que estava lá, representando todo o mal ali, e desafiando e blasfemando contra o Deus vivo de Israel. E aí o que ele fala? Olha só, você pode vir com a tua espada, você pode vir com a tua lança, com o teu escudo, armadura, vou parafrasear aqui, você pode vir com tua fama, suas vitórias, mas eu vou vir aqui agora em nome do Senhor dos Exércitos. Ele pegou a pedrinha dele lá, derrubou o gigante, cortou a cabeça e venceu. Por que ele venceu, irmãos? Porque o coração dele era diferenciado. Ele não olhava o gigante, ele olhava o Deus que estava com ele, que era imensurável. Eu vou contar aqui uma história que eu contei no outro culto, da minha filha, Aline. Estou falando que você é educadora. Minha filha tem 8 anos, eu estava com um problema muito sério em casa, e eu estava conversando com a minha esposa como resolver esse problema, e a gente já estava quase meia hora tentando. Já viu aquele problema que casal tem? Não é briga de casal não, é problemas, desafios da vida, e você senta e fala assim, puxa, mas isso não dá. Minha filha desceu a escada, minha casa tem 2 andares, e ela desceu a escada, e ela ficou ali no cantinho, ela falou assim, levantou a mãozinha, eu posso falar? Aí a gente vai como adulto, fala assim, filha, conversa de adulto, criança não se mete. Pai, mas eu posso falar? Eu falei, tá filha, fala. Por que vocês estão discutindo tanto tempo esse problema, se você não pode pedir a Jesus, ele resolve na hora? Na hora travou tudo, eu parei, fiquei olhando para minha esposa, sem saber o que falar. Já viu quando você, tá bom filho, então vamos orar, mas já viu quando você fala assim, vamos orar só para dar o exemplo? Porque você precisa viver aquilo que tu prega, né? Tá, vamos orar então, filha. Mas a minha intenção, vou ser bem sincero para você, era orar, ela subir para o quartinho dela e a gente continuar a nossa discussão. E aí nós nos ajoelhamos e oramos. Queridos, depois que terminou a oração, Deus deu paz. Não teve mais discussão sobre o tema. A gente conseguiu logo uma alternativa. Nós conseguimos logo resolver o problema. Porque estava faltando o que ali? A presença de Deus. A ótica, a visão, a forma como a criança pensa, como dentro de um coração de uma criança reage. Criança é isso aí. Porque Davi derrotou o gigante? Porque ele tinha um Deus gigante dentro dele. Era simples isso. Enquanto Israel estava calculando os riscos, aquela criança simplesmente foi criança. Deus usou a mão de uma criança para calar um gigante que assustava um exército. Deus pode usar o teu coração nesse momento para mudar o mundo, mesmo que você se ache a pessoa mais comum da história, mesmo que você seja até uma criança, uma adolescente, e todos estejam batendo cabeça para resolver os problemas do mundo, você pode ser essa solução em Cristo Jesus para o mundo. E a palavra de Deus mostra para a gente sobre essa simplicidade, irmãos. Essa palavra de hoje eu queria desafiar você a entregar a tua vida ao Senhor Jesus. E a você que já é um cristão praticante, a você assumir um compromisso com Deus e sair do banco e trabalhar para Deus. Fazer a obra, ganhar almas, ajudar o próximo, fazer a diferença. O tempo está passando. No outro culto eu até usei um exemplo. Satanás, ele não fez lockdown. O inferno está aberto e aglomerado, irmãos. Está cheio de gente indo para lá. Nunca foi tanta gente para o inferno quanto nos últimos meses. Está morrendo muita gente no mundo, e você acha que todo mundo morre salvo? O diabo, ele está feliz da vida, porque o inferno está aberto e aglomerado, enquanto você está em lockdown dentro dos seus problemas, dos seus conflitos. Com essa minha palavra eu não quero dizer que você não deva se proteger, mas quem disse que você deve também deixar de falar do amor de Deus? Falar do amor de Deus não pega a Covid. Compartilhar da tua fé, existem várias formas de fazer isso. Deus está chamando você para que você, pessoa comum, faça a diferença nesse tempo. E eu queria colocar aqui para vocês, para terminar aqui,
esse outro princípio que eu encontrei nessa palavra. O menor é aquele que sempre olhará de um ângulo diferente. O menor é aquele que sempre olhará de um ângulo diferente, sempre de baixo para cima. Sabe por quê, queridos? O soberbo, ele olha de cima para baixo. Golias olhava de cima para baixo. Cachorro, cães, vocês querem vir até mim com pedra? E aquele menino pequeno olhando de baixo para cima, você vem com tudo que você tem aí, mas eu venho em nome do Senhor dos Exércitos. Quando nós olhamos de baixo para cima, irmãos, nós nos rebaixamos, nós nos limitamos à nossa natureza pequena e insignificante, dependemos da graça de Deus. E olhamos para o problema, mas acima do problema tem Deus. Quando você olha de cima para baixo, você só vê o seu ego que está ali olhando para baixo. E ali embaixo você tem todos os conflitos da sua vida. E você se acha que é o máximo, que é a mulher perfeita para resolver todos os problemas, o homem preparado para superar todas as dificuldades. Mas a palavra de Deus hoje está chamando você a se humilhar diante da presença do Senhor. Como o Ministério de Louvor cantou aqui antes da mensagem, é menos de você e mais do Senhor. É o nosso momento. Nós estamos vivendo um momento decisivo na nossa história. Eu queria terminar essa mensagem usando um exemplo de uma mulher que foi convidada aqui esse ano. Não sei se vocês lembram, umas semanas atrás, a irmã Angélica, esposa do Marcelo, trouxe uma mulher magrérrima, bem magrinha mesmo. Vocês viram? Uma mulher que veio aqui à frente, que entregou a vida dela para Jesus. Nós oramos por ela. Eu lembro da mensagem que eu preguei. Eu não falei diretamente para ela, eu falei na hora do apelo, que aquele momento poderia ser o último momento da história de alguém que Deus estava chamando naquele momento decisivo para salvar a vida daquela pessoa, ou determinada pessoa. E aí veio aquela mulher chorando aqui na frente, entregando a vida dela para Jesus. Essa semana ela infartou e morreu. Foi a última oportunidade que ela teve, e ela aproveitou a oportunidade. Eu senti, irmãos, naquele dia que aquela mulher foi sincera. Ela entregou a vida dela para Jesus mesmo. Ela chorou muito depois do culto. Eu orei de novo por ela. Ela entregou a vida dela para Jesus, irmãos. Ela morreu. Eu acredito que aquela mulher foi para o céu, irmãos. Aquela mulher descansou no Senhor. Ela aproveitou a última oportunidade da vida dela. Logo depois ela foi internada e morreu. Então Deus, Ele pode também estar fazendo para você hoje esse grande desafio da sua vida. É a oportunidade que você tem de você entregar a tua vida para Cristo, de viver essa realidade, de viver essas experiências. No reino de Deus, irmãos, não tem mais ou menos experiente, mais ou menos capacitado. Eu já vi coisas que você vai ficar perplexo. Gente que ninguém dava nada humanamente falando por ela, e hoje são grandes homens e mulheres de Deus. Como também vi muitas pessoas que você olhava e falava assim: esse ou essa, caramba, esse aí é o novo apóstolo Paulo. E hoje sumiram, desapareceram do mapa. Deus, Ele resiste ao soberbo, mas Ele dá graça ao humilde. O Senhor nessa noite está buscando verdadeiros adoradores, irmãos, para adorá-lo em espírito e em verdade. Nós vamos estar fazendo esse convite. E o convite desta noite, irmãos, o primeiro convite é para você entregar a tua vida ao Senhor Jesus. Venha como você está. Deus está te chamando do jeito como você está. Não importa quem você seja, o que você faça. Deus está te chamando para você entregar a tua vida a Ele. E Ele quer fazer algo formidável para você. O segundo convite que eu queria fazer hoje, irmãos, é um convite inédito. Mas nós vamos começar a fazer a partir desse ano. Eu quero convidar você que sente dentro do teu coração um chamado de Deus para o ministério. Seja qual for o ministério na casa de Deus, seja para ser um pastor, para ser um evangelista, para ser um líder de ministério, para trabalhar com criança, para trabalhar com jovem, para trabalhar com adolescente, para ajudar a igreja nas suas estruturas, para trabalhar fazendo visita em presídios, hospitais, orfanatos, para ajudar necessitados. Deus está chamando você, pessoa comum, para ser líder. E esse chamado é do próprio Deus para você através da palavra dele. Assim como Ele fez o chamado para Davi, Deus também faz chamado para você. Nós vamos orar agora nesse momento. Eu queria convidar você mais uma vez a entregar a sua vida a Jesus.
iniciar esse ano de 2021 de uma forma diferente, de uma forma especial. Não se importa e não se importe de como você vai estar a partir de agora. Talvez esse processo leve um tempo, mas o primeiro passo você precisa dar. E o Senhor está te chamando nesse momento agora para dar esse primeiro passo. Venha como você está. Aquela senhora que veio aqui há algumas semanas atrás, ela esteve diante desse mesmo dilema. Será que agora é o momento? Ela não mediu esforços. Ela veio nas suas lutas, mas ela veio. E foi naquele dia, justamente aquele dia, a última oportunidade que ela teve na vida. E ela aproveitou sabiamente aquela oportunidade que ela teve. Você também está tendo esta oportunidade hoje. E é uma oportunidade que você não pode desprezar. É uma oportunidade única, porque hoje o dia é único. Amanhã teremos um outro dia. Não sei se você terá outras oportunidades, mas Deus está te dando essa oportunidade agora, nesse momento, em nome de Jesus. Deus está te chamando agora. Vinde a mim, todos vocês que estão cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei. O Senhor quer aliviar o teu coração, esse fardo de pecado. Crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo, tu e também a tua casa. É promessa de Deus para você nesta noite. Entrega a tua vida ao Senhor Jesus. Esta é uma noite de salvação. É uma noite que vidas vão ser transformadas pelo poder do nome e do sangue de Jesus. A palavra de Deus foi pregada. O Espírito Santo de Deus nesse lugar está convidando você, está tocando no teu coração, convencendo você do teu pecado. Ele está falando para você nesse momento. É agora, esse é o momento. Não despreze a minha palavra. Creia somente. O Senhor está te chamando nesse momento, em nome de Jesus. Saia do teu lugar onde você estiver. Entregue tua vida para o Senhor. Abra o teu coração para Ele. Recebe as promessas do Senhor para a tua vida. Em nome de Jesus. Deus está falando com você nesta noite. E esta noite é uma noite de salvação. É uma noite de libertação. É uma noite de cura. É uma noite em que o Senhor vai fazer uma aliança contigo. Uma aliança perpétua contigo. Vai livrar você dos jugos da morte, dos laços do inimigo, dos espíritos de vingança. Deus vai guardar você e vai te proteger. É a promessa de Deus para você nesta noite. Nós vamos estar orando nesse momento. E queríamos convidar você para estar conosco também, agradecendo ao Senhor. Pai querido, muito obrigado, Senhor, pela oportunidade de anunciarmos a Tua palavra na Tua casa nesta noite. Muito obrigado porque a Igreja Batista Mananciais cumpriu o seu papel nesta noite, nesse lugar. Anunciamos as Suas boas novas, pregamos o Teu Evangelho. Colocamos, ó Pai, diante da humanidade, diante dos pecadores, a real situação das suas vidas. Pai querido, que o Senhor dê a oportunidade para que essas vidas possam se consertar, assim como o Senhor deu para mim e para muitos que estão aqui. Que o Senhor dê mais uma oportunidade para que esses possam considerar as suas vidas, os seus caminhos e voltar para o Senhor. Pai, recebe a oração também daqueles que estão fazendo aqui nesse templo, nas redes sociais, entregando as suas vidas, entregando os seus corações ao Senhor. Ó Pai, queremos ser, ó Pai, essas pessoas comuns a serem poderosamente usadas pelo Senhor. A Tua palavra mostra que não tem criança, não tem velho, não tem descrente, não tem sábio, ou até mesmo humilde. Para o Senhor não tem essas pessoas. Para o Senhor só tem coração. E aquele que abre o seu coração para Ti, o Senhor entra e faz moradas. Pai, muito obrigado, ó Pai, por esta palavra reveladora aos nossos corações. Muito obrigado por este dia de celebração. Muito obrigado, ó Pai, por esse culto, por esta igreja e pela vida dos meus irmãos, por todos que nos assistem nas redes sociais. Muito obrigado, Senhor, por esta oportunidade para falar sobre salvação, para falar sobre pecado, para falar sobre céu, para falar sobre inferno.
para falar sobre o projeto redentor do Senhor, para falar sobre a sua graça. Muito obrigado por esta honra, Senhor. Nós nos despedimos nesta noite, debaixo das tuas bênçãos, pedindo ao Senhor que esteja abençoando a vida da Gabi e a vida do Joel. Toma eles nas tuas mãos, Senhor, diante do chamado que o Senhor fez aos teus servos. E eu acredito que depois do dia que eles entregaram as suas vidas a Jesus, esse é o momento mais importante depois daquele dia, porque agora é o momento do ministério, do chamado, é o momento das escolhas. Muito obrigado, Senhor, que a tua graça, que o teu amor e que as doces consolações do teu Espírito Santo repouse sobre cada um aqui hoje e para todos sempre. E a igreja do Senhor diz: amém. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Amém.